Saúdo as irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo e nos seguintes abordaremos a carta pastoral sobre os sacramentos do Colégio Episcopal para a Igreja Metodista no Brasil e outras literaturas. No caso da Igreja Metodista, só adotamos 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, que foram instituídos por Jesus. Comecemos pelo item O Momento da Igreja. Esta carta pastoral busca analisar e aprofundar orientações já dadas pelo Colégio Episcopal à Igreja Metodista no Brasil. Nossa necessidade de refletir sobre o assunto deve-se a que, na dinâmica da vida e missão da Igreja, novas práticas têm surgido quanto ao batismo. Isso quer dizer que tanto as igrejas pentecostais como as igrejas neopentecostais têm trazido fortes influências que impactam não só na Igreja Católica, mas também nas igrejas históricas ou tradicionais. E se não estivermos alicerçados em nossas raízes, em nossa história e na Bíblia, poderemos nos ver em grande confusão que gerará crises e eventualmente fazer as pessoas ficarem pulando de galho em galho, como o personagem fictício chamado Tarzan. Algumas inovações entendemos como válidas e o fruto do soprar do Espírito Santo na vida da Igreja. Outras consideramos radicalismo e vanguardismo que carecem de base bíblica. Estas, ao invés de serem práticas renovadoras, surgidas na dinâmica da própria comunidade, são na verdade cópia de outros grupos, quando não imposição de algum líder menos consciente de seu papel e autoridade. E há grandes problemas quando igrejas copiam os modelos de outras igrejas para si, porque o que dá certo numa igreja não dará certo na outra. É um modismo que traz mais mal do que bem. Infelizmente, há líderes que surgem que, para alcançarem sucesso e aumentarem as fileiras das igrejas que fundaram, buscam denegrir outras igrejas e colocarem as suas como as detentoras da verdade e única igreja correta e que segue a Bíblia. De fato, líderes esquecem que o Senhor da igreja deve ser Jesus, e não quem a fundou, quem a preside ou quem a herda. O batismo substituiu na nova aliança em Cristo o sinal de pacto com Deus que a circuncisão representou no Antigo Testamento. Dele também fossem circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, não por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 1 e 12. De fato, o próprio Senhor Jesus ordenou a seus discípulos a pregoarem as boas novas a todo mundo. Aí quem se arrependesse deveria ser batizado para perdão dos pecados. Vejamos o texto de Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho de toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Observemos que só será batizado quem crer, além de que Jesus não especificou qual o formato do batismo, mas que deve ser com água. E em Mateus 28, 19, Jesus especifica que no batismo deve ser invocada a presença trina de Deus. Vejamos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Claro que a reflexão sobre o batismo infantil e a forma do batismo é muito importante para nós, porque através de nossos documentos podemos tomar cuidado com a ênfase que é dada sobre o batismo, deslocando o centro de Cristo para um rito e causando confusão na mente e no coração de muitos que não têm acesso a fontes de estudo em questão. Assim, acaba induzindo pessoas a se rebatizarem, o que consiste numa grande heresia, por negar a graça operante no primeiro batismo. Pensemos como Stanley Jones: nada é essencial senão Deus, e para encontrá-lo não carecemos de ritos nem cerimônias. Do livro O Cristo de Todos os Caminhos, página 143. Infelizmente, há líderes e até membros que colocam o batismo como mais importante até do que o próprio Senhor Jesus. O batismo é essencial, mas em caso de extrema necessidade ou em momentos finais, Cristo é mais importante.
É o caso do homem crucificado ao lado de Jesus. Não havia tempo para uma catequese dele, e nem batizá-lo com água em qualquer formato. Vejamos o que Jesus lhe disse em Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há outras situações parecidas, como em campos de guerra, onde soldados que estão agonizando aceitam a Jesus, e também em hospitais em que pessoas ao final de suas vidas aceitam a Jesus. Não é possível fazer catequese nem batizá-las em qualquer formato de batismo. São as palavras finais, segundo o coração delas, que merecerá o paraíso ou não. Assim, o Cristo da fé e da salvação é superior a qualquer rito. A Igreja Metodista estabelece em seus documentos, cânones, que o batismo é sinal visível da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual nos tornamos participantes da comunhão do Espírito Santo e herdeiros da vida eterna. Também cremos que o batismo é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com aspersão, aplicação de água com a mão sobre a cabeça do batizando, derramamento com ambas as mãos, derrama-se água sobre a cabeça do batizando, estando este geralmente com parte do corpo dentro da água, e imersão. O batizando é submergido na água. A Igreja Metodista, embora comumente pratique a aspersão, reconhece como igualmente válido o batismo por derramamento ou por imersão. E quem respeita essas orientações não força as pessoas a aceitarem esse ou aquele tipo de batismo. Eu mesmo não fui forçado a aceitar o formato do meu batismo e também nunca forcei esse ou aquele formato. As pessoas que se tornarão membros e serão batizadas são instruídas, escolhem e os desejos são respeitados. De fato, o que salva não é a água e o formato do batismo, porque quem salva é Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Cristo, que é superior a qualquer prática religiosa e qualquer rito praticado. Embora o rito deva ser praticado em momento de comunhão pública com a igreja presente, além de muitos familiares, parentes e conhecidos, porque deve ser um momento de acolhida e de comunhão na sociedade. Cabe ressaltar que nós somos uma igreja de governo episcopal. Portanto, no que diz respeito à pastoral e doutrina, cabe aos bispos e bispas orientarem aos pastores e pastoras para que esses orientem as igrejas locais. Assim, nossos documentos visam atender esta responsabilidade. Sobre o governo episcopal na Igreja Metodista, ela tem como líderes bispos e bispas que são eleitos e renovados em concílios gerais, não tendo assim um fundador que seja dono até falecer e que deixe herdeiros depois na condução da igreja. De fato, na Igreja Metodista no Brasil, o episcopado não é vitalício, mas temporário, em que ao atingir 70 anos de idade se aposenta. E no mundo que vivemos hoje, as influências seculares e religiosas são tão apelativas e fortes que precisamos conhecer a nossa história, as nossas práticas e costumes baseados na Bíblia, para que não fiquemos perdidos sem ter uma opinião formada e sem saber o que dizer quando questionamentos são feitos. O próximo item na abordagem desse estudo é sobre a nova visão bíblica e teológica. É o seguinte: o uso de textos bíblicos para comprovarem uma ou outra tendência sobre temas conflitivos sobre o batismo é sempre perigoso. De fato, infelizmente, usamos a Bíblia para brigar e não para promover a paz. No entanto, compete à comunidade metodista, povo de coração aquecido e mente esclarecida, avaliar com cuidado a sua vida de testemunho de fé em Jesus Cristo. Por isso, apresentaremos algumas refutações às críticas que membros da Igreja Metodista vêm sofrendo por parte de cristãos de outras denominações. Por outro lado, exortamos a todos os líderes e membros em geral a uma reflexão sobre sua prática individual e comunitária, agindo com sabedoria e não deixando-se conduzir por qualquer argumento em virtude da sua ingenuidade e falta de conhecimento. É o que relata o texto de Efésios 4,14, para que não sejamos mais crianças inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente.
Espero que este vídeo tenha sido edificante e esclarecedor e que Deus abençoe a cada momento em Cristo Jesus. E assim um abraço fraternal. Amém.